Agora um assunto muito importante, um assunto do momento que nos afeta no dia a dia. É o calor extremo, inclusive com efeitos na educação, com efeitos na sala de aula, Osmando. Exatamente, Ananias. Em 2023, começaram a surgir esses episódios de temperaturas muito elevadas no Brasil, algo que já vem acontecendo também no mundo todo, em função dos desequilíbrios climáticos que são contestados e que são desacreditados e que são negados por muita gente, inclusive por autoridades, como o ex-presidente, como Trump nos Estados Unidos. E em 2024, ocorreram, até o mês de setembro, um episódio por mês. Então, nós temos uma média de um por mês durante o ano de 2024. Neste ano de 2025, nos 2 primeiros meses, e olha que o segundo mês do ano ainda nem foi concluído, já ocorreram quatro episódios de temperaturas elevadas, de 35 graus à sombra, mas em algumas cidades, sobretudo no sul e no sudeste, com sensação térmica de 50 graus. Isso causa um transtorno estúpido dentro da sala de aula, porque as salas de aula no Brasil, apenas 3 salas entre 10 estão climatizadas, estão em condições de professores darem aulas e alunos receberem aulas com uma certa tranquilidade. Isso tem afetado de maneira crucial a qualidade do ensino e o próprio andamento das instituições de ensino. No sul e no sudeste, São Paulo, sobretudo, Santa Catarina, sobretudo, Rio de Janeiro, houve uma queda enorme nos dias de aula. Alguns estados nem iniciaram as aulas ainda, e aqueles que iniciaram tiveram que interromper porque o calor era insuportável. Há uma constatação de que as altas temperaturas ela mexe com o cérebro das crianças e adolescentes e, com isso, afeta o seu desempenho no ensino. Há um estudo da Universidade de Harvard, liderado pelo professor Ji-Sun Park, que mostra que, ao fazer uma prova sob uma temperatura de 32 graus centígrados, o resultado na redução do aprendizado, do ensino, da aplicação do resultado positivo, há uma redução de 14%, isso testado com alunos de várias cidades e de vários países. Há uma situação complicada porque estados brasileiros, estados como Santa Catarina, por exemplo, que era um estado considerado sempre de temperatura mais amena, 65% das salas de aula não têm climatização. Esta mesma proporção, nessa mesma linha, vai o estado do Rio de Janeiro, com 54% das escolas sem climatização. O estado de Goiás são 61% de escolas, de salas de aula sem climatização. Os estados do Nordeste têm até uma posição melhor em relação a isso, porque há estados, por exemplo, como Sergipe, em que já existe 80% de salas de aula climatizadas. A Bahia tem 79% de escola climatizada. Há outros estados, como o Maranhão, com 65% climatizado, o Pernambuco, com 64%, Piauí e Alagoas, com 48%. Então, a situação do Nordeste é melhor, mas a situação no Brasil é realmente complicada. E há uma tendência de que essas temperaturas se elevem cada vez mais. Então, é preciso atuar em 2 linhas.
e as autoridades governamentais, prefeitos, governadores e presidência da República, têm que atentar para o fato de que tem que haver um esforço para o equilíbrio climático, mas tem que haver um esforço muito maior para socorrer as escolas, instalando climatização. É um assunto que nos traz uma reflexão sobre os efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, em lugares onde nunca fez tanto calor como agora, está fazendo, e não há uma preparação das instituições de ensino para esse novo clima. Ou seja, é questão para o Executivo, Francis, discutir, e também os nossos legisladores, como lidar com esse novo momento climático do país. Tornar as cidades mais resilientes, Ananias. Nenhuma cidade brasileira atualmente está totalmente preparada para as mudanças climáticas. Algumas têm um maior ou menor nível de preparo, mas nenhuma está totalmente preparada, todas estão suscetíveis. E quando a gente fala essa questão da influência do calor na educação brasileira e mundial, também há um aspecto da desigualdade social, porque inclusive recentemente o Instituto MapBiomas e o Instituto Alana divulgou um estudo que aponta que no Brasil mais de 2,5 milhões de crianças estudam em salas de aula que têm uma temperatura 3 graus superior à temperatura da cidade em que essas crianças moram. Então, a maioria dessas 2,5 milhões de crianças são crianças negras, são crianças periféricas. Então, o componente da desigualdade também cai nessa influência do calor no prejuízo da educação, porque bairros que têm um desenvolvimento maior, bairros que pertencem a regiões de classe média alta, possuem escolas mais preparadas do que bairros periféricos. Então, é uma questão muito abrangente, que não se resume apenas a essa questão da resiliência, mas passa também por um histórico de desigualdade que segue permeando o nosso país. Se eu não me engano, então o vereador Rodrigo Martins foi quem iniciou um debate sobre mudança de horário nas aulas por conta do calor. Eu não entendo como essa pauta não é prioridade em Teresina, no Piauí. Esse planejamento já começa a ser feito, porque o Piauí tem, junto com a Defesa Civil, está trabalhando numa série de ações de convivência com o calor, com a temperatura. Já está mais do que na hora de se levar isso em consideração, mudar o horário de comércio, mudar o horário das escolas, adequar a cidade, porque não funciona mais aquela justificativa de que, mas Teresina sempre foi quente. Não, não é verdade. Não foi sempre essa temperatura, não foi sempre essa temperatura durante tantos meses do ano. Não tivemos chuvas tão escassas como estamos tendo agora. São dados, isso é comprovado. Então, precisa de algo que realmente possa ter essa convivência melhor da população com as altas temperaturas, sob pena disso impactar ainda mais o sistema de saúde. Você tem mais mortes acontecendo e eu acredito que logo, logo, a gente vai ter associação entre mortes e as altas temperaturas aqui no Brasil, coisa que a gente vê muito fora do Brasil. Na Grécia, quando teve aquela onda de calor, um número X de pessoas morreram. E aqui no Brasil a gente não ouve isso, né? A gente não ouve essa notícia. Olha, morreram tantas pessoas de calor. E, na verdade, esses números, eles vão começar a aparecer com certeza. E a gente já está chegando em março, né? E não teve esse período de chuva irregular. Não teve. Foram só chuvas irregulares, muito fortes, depois muito fracas. Ou seja, é uma situação realmente que a gente sente na pele e precisa aprender a conviver com isso. Bom, vamos para o intervalo.